Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso momento de intimidade com a palavra do Senhor. É o momento em que manifestamos esta nossa confiança de que Deus se faz presente sempre em nosso meio através da sua palavra. Os Atos dos Apóstolos dizem que não podemos negligenciar a palavra de Deus. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, a nesse dia em que o Evangelho vai nos falar justamente desta palavra que se faz carne, a que cada um de nós permita que esta palavra se torne carne na nossa carne. Deixar a palavra de Deus cair no solo do nosso coração para que ela cresça e produza muitos e bons frutos. Vamos escutar com atenção a palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, há poucos dias nós já ouvimos esse trecho do Evangelho, prólogo do Evangelho de São João. É um hino teológico que nos apresenta vários temas importantes, que depois, ao longo do Evangelho, serão desenvolvidos. Liturgicamente, nós tomamos esse trecho do Evangelho justamente neste ambiente da celebração do Natal de Jesus. E esta luz precisa continuar refletindo em nossa vida. O Evangelho que nós ouvimos começa falando da origem da palavra. A origem da palavra é o próprio Deus. No princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a origem da palavra, a origem do Verbo, é o próprio Deus. E mais do que isso, o Evangelho diz que a palavra é Deus. Por isso que quando nós falamos que vamos nos encontrar com a palavra de Deus, nós não estamos nos encontrando simplesmente com vibrações sonoras. Nós estamos nos encontrando com uma pessoa
que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a palavra eterna do Pai que se faz carne. Por isso, o início do Evangelho apresenta justamente esta origem divina da palavra. Depois, esta palavra, este verbo, tem força de criação. Diz o Evangelho, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Portanto, a palavra de Deus tem força de criar. Aqui a gente se recorda do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que narra a criação do ser humano e a criação de todo o universo por Deus. A palavra de Deus tem força de criação, e Deus disse e assim se fez. Quando o evangelista apresenta esta força criadora da palavra de Deus, apontando para Jesus Cristo, está dizendo que em Jesus Cristo toda a humanidade é recriada, ou que nós devemos ser renovados, recriados em Jesus Cristo, porque esta palavra tem força criadora. Então, o que foi feito nele, no Verbo, era a vida. Que é importante apontar para essa dimensão. Vida aqui não só no sentido biológico, mas vida no sentido mais amplo. A vida plena. Como nós sabemos, para a Bíblia, tem dois tipos de vida. Esta vida, que é a vida biológica, a gente nasce e a gente morre, mas o Evangelho, sobretudo o Evangelho de João, insiste num outro tipo de vida. A vida eterna, a vida em Deus, a vida que perdura para sempre. Então, nele, neste verbo, estava a vida, e esta vida se manifesta como luz. É bonito como neste tempo do Natal, a palavra de Deus insiste muito na vinda do Messias, na vinda do Salvador como luz, para nos ajudar a compreender o verdadeiro sentido daquilo que nós celebramos. Não somente as luzes externas, mas luz, sobretudo, dentro de nós. Por isso, ao celebrar este tempo do Natal de Jesus, a gente precisa se perguntar que sinal de luz eu tenho sido na vida das pessoas que convivem comigo. Ou o contrário, se não existem trevas que habitam em nós, mesmo celebrando o Natal de Jesus. Portanto, o Evangelho continua dizendo que esta luz brilha nas trevas. As trevas é símbolo de tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus, de tudo aquilo que é pecado. Esta luz brilha nas trevas. E diz mais o Evangelho, as trevas não prevalecerão sobre esta luz que é Jesus. Às vezes a gente é tentado a imaginar que diante das experiências que nós vivemos de desilusão, de pensar que o pecado vai predominar, mas o Evangelho nos diz o contrário. A luz prevalecerá sobre as trevas. E aí o Evangelho nos dá o testemunho de João Batista. Ele veio para testemunhar a luz. Ele não era a luz, mas ele veio para indicar, apontar para a luz, para que todos pudessem crer por meio do testemunho de João. João Batista era muito respeitado na sua pregação, mas sempre mantém-se humilde e compreendendo qual é o seu papel. Não é ele o Messias, ele é simplesmente uma seta que aponta para o Messias. E depois o Evangelho apresenta duas dimensões importantes para compreender como que se dá a salvação de Deus. Por um lado, a salvação é gratuidade de Deus. Por outro lado, esta salvação oferecida gratuitamente por Deus exige de cada pessoa consentimento. Deus quer nos salvar, mas e nós acolhemos ou não esta salvação de Deus? E Deus respeita a nossa liberdade. É por isso que o Evangelho diz assim, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Então é preciso que a gente se pergunte, mais uma vez nós celebramos o Natal, Cristo vem como luz, e nós o recebemos, o reconhecemos ou não? Quando falamos de receber ou reconhecer, não é simplesmente com a nossa fala, mas com os nossos gestos, com as nossas escolhas do dia a dia. As nossas opções dizem que nós acolhemos a luz de Jesus, ou elas dizem que nós permitimos que ainda habitem em nós as trevas. E aí, um pouco mais adiante,
O Evangelho vai dizer que por Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Formamos uma grande família que, como diz o Evangelho, uma família não unida simplesmente pelos laços do sangue ou da carne, mas da vontade de Deus. Portanto, em Jesus Cristo, nós nos tornamos a grande família do Divino Pai Eterno. E é por isso que o Evangelho diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único. E em seguida vai dizer mais uma vez desse testemunho de João que clama: este é aquele de quem eu dizia, o que veio depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Jesus, como palavra de Deus, desde sempre existia junto do Pai. Portanto, permitamos que esta palavra nos recrie e faça de nós uma nova humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus que assume a nossa humanidade. Por isso, voltando-nos ao Divino Pai Eterno, façamos a nossa oração de gratidão por este nosso encontro, escutando a Sua palavra. Divino Pai Eterno, te agradecemos imensamente pela Tua palavra dirigida ao nosso coração. Tua palavra não é simplesmente uma voz. Tua palavra é uma pessoa. É Teu próprio Filho Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro como luz. Te pedimos a graça de que resplandeça sempre em nós a luz de Jesus Cristo, em nossas escolhas, em nossas ações e em nossas palavras. Obrigado, Pai Eterno, pelo presente precioso que Tu nos deste, Teu Filho Jesus, e nele cada um de nós também se torna filho e filha Teu. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Te agradecemos por Jesus, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.